Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô tentando gravar pelo tablet, eu tentei algumas vezes gravar pelo celular, só que eu não conseguia editar depois. Dizia que o formato do vídeo não era compatível, enfim. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Rafaela, eu sou acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, no interior do Rio Grande do Sul. Hoje eu vim falar sobre o vestibular da UFSM, a pedido de algumas pessoas, e caso fiquem com dúvidas, podem comentar aqui embaixo ou me enviar um direct pelo Instagram, @cafécommed. Só para avisar, eu montei um roteiro, então algumas coisas eu vou ler e depois eu vou tentar falar mais sobre a minha experiência. Contextualizando, a UFSM foi fundada em 1960 pelo professor José Mariano da Rocha Filho. É uma universidade pública e foi a primeira a ser criada no interior do país, ou seja, fora de uma capital. O campus sede em Santa Maria é tão grande que chamam ele de cidade universitária, e ele conta com o Hospital Universitário, o USM, onde muitas das práticas dos cursos da saúde são feitas, a Casa do Estudante, a CEL, onde estudantes com benefício socioeconômico podem morar, e 2 restaurantes universitários, o RU1 e o RU2. Sobre o vestibular. O vestibular foi realizado durante muitos anos, parou de ser feito em 2015 e então retornou em 2023. Na metade de 2023, foi realizado o que eles chamam de vestibular extraordinário. Para quem não sabe, o vestibular acontece no início do ano desde 2024, mas eles fizeram esse primeiro desde o retorno na metade do ano. E essa prova, diferente das outras, que são feitas em 3 partes, foi feita em 2 partes. Apesar dessas diferenças, a prova tinha o mesmo estilo de questão das provas de 2024 e 2025, então recomendo estudar por ela também. Mas como assim 3 partes? O vestibular é dividido em 3 partes. Uma é feita no sábado à tarde e as outras 2 no domingo pela manhã e no domingo à tarde. Cada parte corresponde a um ano do ensino médio. Então, a prova 1 tem conteúdos do primeiro ano, a prova 2 do segundo ano e a prova 3 do terceiro ano. Mas lembrando que nem todas as escolas ou cursinhos dão os conteúdos na mesma ordem que o vestibular cobra, então é importante cuidar os cadernos de habilidades disponíveis no site do vestibular. Acontece que esses cadernos de habilidades não dão os conteúdos em uma lista, o que torna difícil saber o que estudar exatamente. Eles vêm naquele formato típico do Enem, por exemplo. É importante identificar, analisar e comparar tais situações. Eles se baseiam na Base Nacional Comum Curricular. Se eu estivesse estudando para o vestibular agora, acho que eu pegaria as informações de cada caderno de habilidades, colocaria em alguma inteligência artificial e pediria para ela criar uma lista de conteúdos a partir disso. Acho que isso me ajudaria a ter um norte. A prova 1 é composta de 40 questões, a prova 2 de 40 questões e a prova 3 de 40 questões e uma redação. Cada prova segue uma temática específica. Por exemplo, a prova 1 de 2025 era sobre saúde, a prova 2 era sobre sustentabilidade e a prova 3 era sobre tecnologia. Em 2026, as provas serão feitas no dia 10 de janeiro à tarde e no dia 11 de janeiro, manhã e tarde. Sobre a redação, a UFSM cobra 2 tipos de escrita: carta aberta ou artigo de opinião. Na prova, ela cobra só um dos dois e ela indica qual ela quer, então não é você que escolhe qual escrever. Em 2023 foi artigo de opinião, em 2024 foi carta aberta e em 2025 foi artigo de opinião. Parece que está seguindo uma tendência, mas eu não confiaria nessa informação. Eu estudaria os 2 tipos de redação. A folha de redação tem 30 linhas. O artigo da opinião segue um padrão mais Enem, é aquele texto mais formal, mas claro, deve ter evidências de opinião, marcadores de opinião, como em: as apropriações culturais possuem um forte caráter pejorativo. Essa é uma opinião do autor. Ele deve ser bem fundamentado em evidências, e aqui a banca do vestibular preza por evidências mais concretas, como notícias, documentários a respeito do tema, filmes a respeito do tema, livros, e não tanto os repertórios do tipo coringa, que são aqueles que podem ser aplicados a diversos temas por serem amplos. A carta aberta, diferente do artigo de opinião, tem que ter um vocativo, ou seja, alguém com quem se fala presente no texto. Por exemplo, a prova de 2024 pedia uma carta aberta direcionada à ministra da Cultura, Margareth Menezes. Então, ao longo do texto, era preciso retomar essa comunicação com ela, como em: dirijo-me por isso a Vossa Excelência. Além disso, na carta aberta, é preciso se nomear como remetente da carta. A prova pediu em 2024 para o aluno se identificar como cidadão brasileiro ou cidadã brasileira, e é preciso deixar isso claro ao longo do texto.
É recomendado também que o remetente seja mencionado na última linha do texto à direita, como se fosse uma assinatura. Nos dois textos, a banca gosta da contra-argumentação, ou seja, a tentativa de prever um argumento contrário e demonstrar por que ele não é certo. Lá no meu perfil do Instagram, Café com Med, uma das publicações fixadas, inclusive, é a minha redação do vestibular de 2024. Então, se vocês quiserem conferir, é uma dica. O que eu fiz até passar? Aqui eu acho importante destacar que cada processo é diferente um do outro. As coisas que eu vou dizer não devem ser seguidas como verdades absolutas. Eu tive muitos privilégios, estudei em escola particular, pude fazer 3 anos de cursinho, morando por perto, com muito apoio da minha família, fazia terapia e acompanhamento com psiquiatra, além de não precisar trabalhar. É uma realidade diferente. Inclusive, alguém perguntou no último vídeo sobre trabalhar enquanto estuda, e eu vou deixar o vídeo do meu amigo Lucão aqui na descrição, que passou enquanto trabalhava. Retomando, acho que um dos meus conselhos é: não caio naqueles conteúdos de como eu estudei tantas horas por dia para passar em medicina e por que você deve fazer isso? Ou faça isso para passar em medicina. Muitas vezes são conteúdos enganosos que não mostram todo o contexto por trás e só trazem sofrimento para quem tenta a todo custo seguir aquela rotina. E eu digo isso por experiência própria. Eu adoeci no meio do processo, tive depressão e comecei a ter muitas crises de ansiedade. Então, eu acho que o importante é adaptar. Pegar aquilo que funciona para determinado contexto e usar, e evitar aquilo que faz mal ou não se encaixa. Não estou dizendo que é bom parar de acompanhar certos tipos de conteúdo. Às vezes é bom, na verdade. Mas se gosta de acompanhar, continua acompanhando. Só saber, eu acho que o importante é saber diferenciar aquilo que é bom e aquilo que não faz tão bem. E sempre respeitar o próprio corpo. Nós temos dias ruins, dias de desânimo, dias de ansiedade. Nós vivemos em uma sociedade ultraprodutiva e nós estamos nos cobrando cada vez mais. E o nosso corpo tem um limite. Então, uma dica: se tiver em um dia muito ruim, mas tiver que estudar, por que não substituir as 90 questões que teria que fazer por um filme que dê para usar como repertório na redação? Eu acho que é uma forma mais produtiva de estudar. No meu primeiro ano de cursinho, eu ia em praticamente todas as aulas, fazia as questões dos livros, participava dos plantões tira dúvidas, anotava quase tudo que o professor falava e participava ativamente das aulas. E eu fiquei muito esperançosa. No final do ano, eu atingi 784 no Enem e fiquei por muito pouco de passar. No final, eu fiquei muito sobrecarregada, muito decepcionada e aos poucos eu fui adoecendo. No meu segundo ano de cursinho, eu troquei de instituição e me sentia deslocada. Parecia que o tempo não passava, as aulas se repetiam e eu não tinha ânimo de estudar o que eu ainda não sabia. E eu também me distanciei dos meus amigos. Meus pais questionavam se era isso que eu queria mesmo e eu só conseguia dizer que sim, mas não conseguia enxergar meu futuro ou elaborar os meus dias. Eu comecei a faltar muitas aulas e não levantava da cama. Minha nota no Enem reduziu para 755. No meu terceiro ano de cursinho, eu decidi que ia mudar as coisas, ia retomar o meu objetivo e a minha vida. Então, eu comecei a ler mais, ainda nas férias, e a pesquisar formas de estudar. Eu passei por uma fase bem ruim no início de 2023, mas com a ajuda dos meus pais, dos meus amigos e da minha psicóloga, eu comecei a me sentir bem de novo. Eu retornei ao cursinho onde eu fiz o meu primeiro ano e comecei a tomar remédios sob orientação do psiquiatra. Só que o remédio que eu tomava era muito forte e as doses orientadas eram muito altas, então eu fiquei apática. Eu não tinha crise de ansiedade mais, mas também não conseguia reagir. E eu sentia muito sono, então mesmo querendo ir no cursinho, eu não acordava. Tudo isso para mostrar que a minha rotina não era perfeita. Eu fazia redações, simulados, questões, mas não seguia um cronograma exato. Talvez se eu tivesse mais disciplina, se eu tivesse um cronograma, eu teria passado antes ou com uma colocação melhor, mas eu não sei dizer. Então surgiu a notícia de que o vestibular ia voltar e eu fiquei muito feliz, era uma nova oportunidade. Então eu fiz um curso intensivo para o UFSM e outro cursinho enquanto fazia aquele que eu falei. Eu cheguei a fazer o vestibular extraordinário de 2023, mas não atingi a pontuação necessária para ter a redação corrigida. Então eu fui desclassificada. Da metade do ano para o final eu troquei de médico, comecei a reduzir a dose do remédio e então comecei a fazer mais questões. Eu fiz todas as provas do vestibular de 2001 a 2014, se eu não me engano. Bom, agora a partir daqui o roteiro acabou, porque eu não queria demorar muito tempo para postar esse vídeo também, já faz um tempo que eu tô tentando gravar ele. E
ou eu acho que ele fica muito comprido, ou ele fica muito curto, ou acaba o armazenamento do celular. Então, é muita coisa e eu ainda quero editar ele. Então, eu vou começar a falar mais sobre a minha experiência sem um roteiro. No final de 2023, eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais ter que passar por isso. Claro que a gente não quer ter que passar por isso, mas eu não sei, eu comecei a trabalhar melhor isso dentro de mim, comecei a processar mais as coisas que tinham acontecido comigo nos últimos anos. E eu pensei, é agora e eu vou tentar o meu melhor. Eu vou colocar na minha cabeça que eu vou passar, né? Se eu não passar, depois eu lido com as consequências. Mas no momento eu quero colocar na minha cabeça que eu vou passar. E é engraçado porque eu lembro de uma fala de um professor meu do cursinho, era um professor de física. E uma vez ele falou assim: vocês são tão criativos, vocês são tão imaginativos na hora de pensar nos piores cenários para vocês, na hora de serem tão pessimistas. E eu fico pensando, por que vocês não usam essa criatividade para imaginar que vão passar, que vai dar certo? E é isso, mais ou menos. Claro que eu tinha muito medo, eu passei por uma fase bem difícil. E não sei, eu decidi que dessa vez eu ia tentar até o fim. Então, eu estudei, comecei a fazer as provas. Eu lembro que era final de 2023, dezembro. Era um calor, era aquele calor de derreter, sabe? E eu pegava uma mesinha que tinha aqui, eu colocava aqui no fundo de casa. Eu moro em outra cidade, eu sou natural de outra cidade, mas eu tinha um apartamento em Santa Maria, eu já estudava em Santa Maria, antes de passar na UFSM. E então eu voltei pra casa e eu colocava uma mesa do lado de fora e ficava lá fazendo as provas antigas. Eu não sei se era uma forma de me torturar, porque eu tava num calor, um calor, ou se era uma tentativa de inovar, sabe? Porque eu tava muito cansada de fazer tudo sempre do mesmo jeito. Então eu queria um lugar diferente pra estudar, eu queria fazer de uma forma diferente. Aí, enfim. Outra coisa que eu coloquei assim na minha cabeça também é que o período pré-vestibular, as pessoas não falam tanto sobre isso. Mas o período pré-vestibular é quase como se fosse um limbo. A gente não tá mais na escola, mas a gente também não tá na faculdade, no ensino superior. E eles não nos consideram como estudantes, parece. Inclusive, a gente não tem acesso a uma carteira de estudante, a meia entrada, por exemplo. Então, é como se a gente ficasse ali no meio, sabe? A gente não é nem estudante de uma coisa, nem estudante de outra. E não tem uma borda bem definida, um limite bem definido. A hora que a gente quiser desistir, por exemplo, a gente pode desistir. E isso é uma coisa que fica na nossa cabeça, sabe? Porque muita gente chega pra gente e pergunta: não acha que é melhor desistir? Não acha que seria melhor tentar outra coisa? E isso vai entrando na nossa cabeça de um jeito, porque a hora que a gente quiser desistir, a gente pode desistir. Só que, por mais que a gente queira, essas coisas vão entrando na nossa cabeça e a gente começa a duvidar do nosso progresso, do nosso futuro, enfim. Aí, então, no final de 2023, eu fiquei estudando assim até a semana do Natal. E aí, ali, Natal e Ano Novo, nesse período, eu decidi parar, descansar totalmente. Então, como eu morava em um apartamento em Santa Maria, eu falei para os meus pais que eu queria passar as 2 semanas antes do vestibular em Santa Maria, sozinha, estudando da minha forma, do meu jeito, com minha rotina. Eu já morei sozinha um tempo e gostava de ter o meu cantinho. Eu sei que não é todo mundo que tem isso, não é todo mundo que tem a oportunidade, por exemplo, de ter um cantinho para si. Às vezes tá na correria de dentro de casa, parentes no final do ano, é muita coisa. Mas eu acho que eu recomendaria, nos últimos dias antes do vestibular, ficar mais introspectivo, ficar mais por causa. Claro que tem gente que prefere esse contato com a família, que prefere passar tempo em família, assistir um filme em família, e isso é ótimo, é muito bom. Mas se a relação dentro de casa é um pouco mais difícil, eu acho que tentar ficar mais introspectivo, porque isso abala o nosso emocional, a gente já tá num período muito vulnerável, então eu recomendaria isso. Aí, bom, eu fui para Santa Maria, então, no início de 2024, eu organizei toda a minha casa, organizei o meu quarto, o meu cantinho, como eu queria que ficasse antes de eu voltar a estudar. Deixei tudo arrumadinho. E decidi desinstalar as redes sociais. Eu pensei, ok,
2 semanas antes do vestibular. Tem gente que faz promessa, tem gente que reza, tem gente que... Enfim, tem várias formas, né, de lidar com isso. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia ficar 2 semanas sem mexer nas redes sociais. Então, eu comecei a substituir o tempo em que eu ficava mexendo no celular por fazer crochê, que era um hobby que eu tinha quando eu era criança. Então, eu fui lá, comprei linha, comprei agulha de novo, e aí eu comecei a assistir os tutoriais de crochê em inglês. Eu já ia treinando o meu inglês também. E foi muito divertido, foi um período muito leve, assim, pra mim. Eu acho que de todos que eu passei antes de provas de vestibular e antes do Enem, foi o período mais leve pra mim. Foi um período em que eu consegui ter um maior controle sobre o que acontecia ao meu redor, sobre o contexto em que eu estava inserida. E então eu anotava, eu assistia o tutorial e ia anotando todos os pontos que tinha que fazer. E aí depois, enquanto eu fazia o crochê, eu colocava um podcast para escutar. E aí o podcast, eu escutava vários. Eu escutava tanto podcast de notícia ou de estudos para utilizar na prova, quanto podcast para descansar, de lazer mesmo. Eu vou deixar os podcasts que eu escutava aqui na descrição. Então, eu fiz as provas antigas e eu assinei uma plataforma também que é estuda.com, onde eu conseguia montar provas, testes, a partir de questões de diferentes vestibulares. Aí eu colocava questões da UFSM e questões da URGS. Eu não lembro se eu colocava de alguma outra instituição. Eu lembro que eu cheguei a estudar por questões do ITA, mas aí são questões muito difíceis, que não são tão parecidas com as questões do vestibular. Mas as questões da URGS eu acho mais parecidas pelo estilo de vestibular mesmo, apesar de serem mais difíceis. Então eu estudava por essas duas. Enfim, antes do vestibular, então, eu encomendei 2 marmitas de comida saudável de uma empresa de Santa Maria mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição também. E eu tentei pegar comidas mais leves. Nesses últimos dias também, eu comecei a evitar certos tipos de alimento. Alimento com muita fritura, alimento com leite, com lactose. Eu comecei a evitar tudo que pudesse me fazer mal, em algum grau. Então, eu pedi a ajuda dos meus pais nesses 2 dias de vestibular. Eles foram até Santa Maria me acompanhar. E no sábado, eu almocei a marmita e fui pra prova da tarde. Eu tinha o costume de sentar na primeira cadeira da terceira fileira. Desde o ensino médio, ensino fundamental, nas provas do Enem, eu sentava nesse mesmo lugar. E eu decidi sentar para manter aquele costume, né? Enfim. Só que como eu tava na metade ali, tava bem no meio das fileiras, sentada na frente, eu conseguia escutar o barulho que vinha do lado de fora pela porta, do lado de fora pela janela, eu escutava as conversas dos fiscais e eu ainda escutava, né, os alunos, assim, que estavam ao redor. E isso, eu não culpo eles, claro que não, eu acho que isso era uma coisa mais minha. Só que eu comecei a me desconcentrar muito, comecei a anotar tudo, anotar cada respiração das pessoas que estavam ao redor, as conversas do lado de fora, as conversas dos fiscais, eu prestava atenção em tudo. Eu lembro que tinha algumas pessoas que estavam fungando também, porque o ar-condicionado estava muito frio, e eu ficava com aquilo assim na cabeça. E o ar-condicionado começou a pingar. E eu acho que eles colocaram um balde embaixo. E aí começou aquele barulho, né? De gota caindo. E pra piorar, faltou luz. Era um dia muito quente, era uma tarde do início de janeiro. E faltou luz umas 4 ou 5 vezes. Então não tava entrando tanta luz na sala. E tava quente. Então eu comecei a me desconcentrar de muitas formas. Eu acho que foi uma das provas, assim, que eu fiquei mais perdida, assim. Mas, enfim, consegui fazer a prova. Aí, cheguei em casa e preferi não comentar com outros colegas sobre como tinha sido a prova. Preferi ficar mais na minha, ficar mais quieta, assim. Cheguei a conversar com os meus pais, mas aí até é uma situação engraçada, que eu cheguei em casa. Eu não sei o que aconteceu, não lembro muito bem, mas eu acho que meus pais e minha irmã discutiram, teve alguma coisa. E aí eu pensei assim, não, eu preciso ir pro meu quarto,
preciso ficar quietinha, eu preciso do meu momento e preciso dormir bem. Aí, enfim, fiz ali a minha rotina do sono, aí dormi e no outro dia acordei cedo pra prova da manhã. Eu não lembro o que eu tomei de café da manhã, mas eu acho que foi algo bem leve. Também não lembro o que eu levei pra comer durante a prova. Fui pra prova e aí eu decidi sentar mais atrás. Sentar na mesma fileira, só que mais atrás. E acabou que eu consegui ainda escutar. Como eu tava na fileira do meio, eu consegui escutar barulhos dos dois lados, assim, vindo. Mas isso não me desconcentrou tanto. Eu tava melhor pra fazer a prova. Só que essa prova da manhã, eu acho que foi a pior pra mim em número de acertos. Eu achei ela um pouco mais complicada de fazer também. Não lembro muito bem. Aí, tá. Chegou a hora ali do almoço e os meus pais foram me encontrar. E aí, eles levaram uma canga, que é tipo um tecido, assim, como se fosse uma toalha de piquenique, mais ou menos isso. Que eles colocaram, a gente colocou assim num... Era tipo um morrinho que tinha lá na UFSM, perto do local de prova. Eles levaram o meu almoço esquentado dentro de uma bolsa térmica. E aí lá eu almocei com eles e depois eles levaram um cobertorzinho pra mim, um travesseiro. Tava muito quente, né, pra cobertor. Mas eu gosto de dormir toda enrolada. E aí eles fizeram tudo isso por mim. Foi muito bom, foi muito tranquilo. Eu tinha pedido também pra eles me ajudarem. Porque como eu morava no centro de Santa Maria, eu não teria como voltar nesse período, entre manhã e tarde, até porque é um movimento muito grande no dia do vestibular. Só daria tempo de eu chegar, almoçar e já ter que voltar. Então, eles foram até lá por mim. Claro que eu tive essa oportunidade também. Tem muita gente que vai de van com o cursinho, que vai com um amigo, por exemplo. E aí eu recomendo que leve também esses materiais, se tiver como. Levar um cobertorzinho, uma almofada, um travesseiro e uma canga, que é fácil de transportar. E avisar os monitores do cursinho, os coordenadores do cursinho, ou avisar esse amigo, esse colega, esse parente com quem foi, que quer passar um momento mais quietinho, que precisa descansar, que não quer comentar sobre a prova. E eu acho bom, sabe, não comentar sobre a prova. Porque por mais que a gente esteja naquela ansiedade de, o que eles acharam de tal questão? A gente tem que focar ali naquele momento, não na prova que já passou, mas na prova que tá vindo. Tem que se preparar pra prova que tá vindo. Então, enfim, essa é uma dica minha. Aí eu consegui dormir uma meia hora, eu acho. Foi muito bom, foi, assim, rejuvenescedor, foi restaurador. E aí eu consegui ir para a terceira prova. E a terceira prova foi a melhor de todas para mim. Era a prova que tinha 40 questões e uma redação. Eu consegui chegar na sala e eu decidi que eu ia sentar bem no fundo, encostada na parede, pra ficar mais reservada, assim, ficar recebendo barulho só de um lado, mais ou menos, não ficar tão perto da porta. Eu decidi sentar bem no fundo, encostada na parede. E, enfim, eu lembro que eu comecei a ficar assim, eu comecei a tremer a perna, comecei a ficar ansiosa, pensando, nossa, eu nunca sentei aqui, será que eu deveria ter sentado aqui? Comecei a ficar com essa coisa na cabeça. Eu pensei, calma, é só mais uma prova, é a última prova. Eu já vou começar ali, eu já vou dar uma lida no texto da redação e já vou anotando as minhas ideias e depois eu volto pra fazer ela. Eu faço tantas questões, eu não lembro agora quantas eu fiz, e depois eu volto pra ver a redação. E depois disso, eu tô de férias. Depois disso, eu vou poder descansar, eu vou poder dormir, eu vou poder escutar as músicas que eu quero escutar, eu vou poder assistir vídeo no YouTube. E aquilo, eu não sei, me confortou de uma certa forma, sabe? Eu pensei, é a última prova. Depois disso, eu tô de férias. Porque aquele ano foi um ano puxado pra mim. Eu fiz o Enem, eu fiz a prova da URGS e ainda tinha a prova da UFSM. E tem gente que faz muito mais, que faz várias provas. Então, é muito cansaço, é muita coisa, é uma correria. Enfim, isso me acalmou. E aí chegou a prova, eu dei uma olhada na redação, já comecei a anotar as ideias que eu tinha, já fui associando, assim, diferentes livros. Eu não lembro agora se eu coloquei filme ou documentário na redação, mas eu já fui associando várias ideias. E aí eu consegui fazer uma prova mais tranquila. Essa, se eu não me engano, eu acertei
36 ou 37 questões das 40. E na redação eu fiquei com 9,7 de 10. Foi a melhor prova, assim, pra mim. Aí, enfim, depois saiu o gabarito preliminar. E pelo gabarito preliminar, eu acertei 96 questões das 120. Conversando com algumas pessoas, conversando com minha amiga, com professores do cursinho. Tem alguns perfis no Instagram que falam sobre isso também, vendo live de alguns professores. Cogitaram que o ponto de corte ia ser 96 ou 97, alguma coisa assim, ou 98, que ia ficar mais ou menos por aí. Eu vi que eu ia ficar com essa pontuação pelo gabarito preliminar e eu não me dei por satisfeita. Eu peguei cada prova e fui olhando questão por questão das que eu tinha errado e conferindo, será que bate isso? Será que não bate? Tinha uma questão, inclusive, que eu olhei a questão e falei, não, mas não tá certa essa daqui. Aí eu mandei pra minha amiga e ela falou, não, eu também errei essa questão, não tá certa. E aí a gente falou, não, vamos recorrer então. Porque, pra quem não sabe, tem como recorrer ao gabarito preliminar. Porque o gabarito preliminar, ele não é definitivo. Ele é um gabarito preparado ali, só que se tiver alguma informação errada, quem está participando do processo pode recorrer, pode pedir para anularem tal questão, claro que com fundamento, né, com referências, com evidências. E aí, enfim, a gente decidiu recorrer. E eu lembro, era um dia muito quente também, se eu não me engano, era uma terça-feira. E eu tinha mandado mensagem para os professores do cursinho sobre as questões em que eu tinha ficado com dúvida. Eu tinha ficado em dúvida em 3 questões, se eu não me engano. E eu mandei mensagem e os professores responderam que não, que a questão estava certa, que entendia a minha confusão, mas que a questão estava certa, que não tinha por que entrar com recurso. E aí eu pensei, tá, mas mesmo assim, eu acho que não tá certa essa questão. As outras eu ainda tava em dúvida, mas tinha uma que eu imaginei que não estava certa, porque eu tinha estudado sobre aquele conteúdo. E aí depois eu ainda pesquisei, fui pesquisando e não batia as informações. Pensei, vou entrar com recurso. E aí eu comecei a escrever o recurso e fui fundamentando com informações que eu pegava da internet, aí eu colocava o site de onde eu tinha tirado isso. Claro que é sempre melhor tirar de um lugar bem confiável, né? Eu não lembro agora qual foi o site, eu acho que depois eu vou deixar disponível os meus pedidos de recurso. Não sei se por aqui ou pelo Instagram, eu acho que eu vou colocar no Instagram. E aí, enfim, eu escrevi tudo bem direitinho, eu coloquei referência, coloquei porque eu achava que deveria ser tal alternativa e não aquela que tinha ficado. E aí enviei 3 pedidos. Dos 3, 2 foram aceitos. Eu acho que muita gente pediu também, porque era aquele que eu acho que tava bem errado. E o outro, eu não sei, mas eu acho que até então eu tinha sido a única a pedir. E aí foram aceitos. Então eu fiquei com de 96 eu fiquei com 98 acertos. Só que, mais uma questão, outra pessoa entrou com recurso. E aí eu consegui elevar o meu número de acertos, porque eu tinha acertado, digamos assim, essa questão. Ou ela tinha sido anulada, eu não lembro bem. Então, o meu número de acertos foi para 99 de 120. Inclusive, tem uma situação engraçada que até então eu não tinha contado. Que quando saiu o gabarito definitivo, a questão que eu tinha pedido para corrigir e tinha sido aceita era de inglês. Só que colocaram no gabarito na parte de espanhol. Então eu não ia ganhar aquele acerto, porque eu tinha feito a prova para inglês. É isso que eu acho importante de falar. Não se deem por vencidos, não se deem por satisfeitos. Eu liguei para lá, eu mandei mensagem pra Prograde, eu liguei pro contato que tinha no site e avisei que tinham colocado o gabarito, que era para ser da parte de inglês, na prova de espanhol. E aí eles corrigiram no final do dia. Então ia ficar errado daquele jeito se eu não tivesse ligado, por exemplo. Então tem que acompanhar o processo a fundo. Aí, ok, fiquei com 99 acertos de 120. Aí saiu o ponto de corte, e o ponto de corte, para ter a redação corrigida, era 98. Eu fiquei 1 ponto acima do ponto de corte. Saiu a nota da redação e eu fiquei com 9,7. Então, eu enviei
a minha redação e a minha nota para minha professora, tinha que entrar em contato com a Prograde pelo e-mail, pedindo o espelho da redação e os critérios da avaliação. Eu entrei em contato e eles me enviaram. Eu enviei então para minha professora de redação, ela falou que tinha sido uma nota muito boa, elogiou, e aí eu perguntei para ela se eu tinha como entrar com recurso. Aí ela falou que não via necessidade de entrar com recurso, que tinha entendido porque eu tinha tirado aquela nota. Mas, bom, eu sou neta do meu avô, que é muito teimoso, e aí eu sou teimosa também. Então, eu entrei com recurso mesmo assim, também na redação. Podem me achar muito chata por isso, mas eu tava, tipo... Gente, eu queria tanto, mas eu queria tanto. Não é que eu achasse que meu texto tava perfeito, mas eu não tinha entendido onde exatamente tinham me tirado o ponto. Aí, enfim, eu construí todo o texto, fundamentei, e eu enviei. Eu não consegui. O recurso foi indeferido, mas mesmo assim, não custa tentar. E saiu o listão e eu não tinha passado. Eu lembro que eu fiquei bem triste. Eu mandei mensagem para minha psicóloga, contei tudo que tinha acontecido nos últimos dias e ela falou que ainda tinha chance, que agora era esperar, que eu tava indo muito bem, que isso era resultado do meu esforço. Só que mesmo assim, eu comecei a ficar muito triste, porque eu achei que eu ia ter que começar tudo de novo, tudo do zero. Claro que não do zero, porque as experiências a gente já tem, né? Não dá pra pagar isso. Mas é começar um ano inteiro de novo, né? O último colocado no listão tinha ficado com 110,2, se não me engano. E eu tinha ficado com 108,7. Mesmo assim, eu achei que tinha muita gente na minha frente, que não tinha como, que ia abrir 2 vagas, 3 vagas. E aí passou o tempo, eu já mais conformada com a situação, mais tranquila, eu coloquei na minha cabeça que eu ia tentar de novo, que eu não ia desistir. Eu arrumei todo o meu cantinho de novo, lá em Santa Maria, saiu a lista de espera e eu tinha ficado em 12º lugar. Se eu não me engano, no mesmo dia também saiu 4 de vagas disponíveis. E eram 8 vagas. Eu lembro até que foi um dia, que era um dia em que tinha chegado uma encomenda pra mim, e eu tava abrindo ela. Eu ainda tava pensando, nossa, 12º lugar? Ok, eu vou na chamada oral, porque, né, eu acho importante ir na chamada oral mesmo, que tenha ficado numa posição um pouco mais distante, assim, pra ver como funciona. E, às vezes, muita gente falta também, enfim. Mas ainda tinha aquele medo, aquela incerteza, né? A chamada oral, se eu não me engano, isso foi numa sexta. A chamada oral ia ser na quarta. Então, de sexta até quarta, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia comer direito. E eu pedi pra minha mãe e meus avós virem até aqui pra participar comigo da chamada oral. E eles vieram. Então, no dia da chamada oral, eu acordei bem cedo, me arrumei. Lá eu encontrei meus amigos, que também iam participar da chamada oral, e outro amigo que estava acompanhando. E aí a gente ficou lá. Eu acho que nós ficamos lá umas 2 horas até começar a chamada de quem tinha passado. E o pró-reitor de graduação começou a chamar os nomes. Ele foi chamando, nome por nome, nome por nome. Aí quando eu vi, tinha ido muito nome. Eu pensei, não deu. E aí ele chamou meu nome. Foi assim, tão inesperado, tão inacreditável. E eu lembro que eu fui correndo pro palco, eu não conseguia chorar, meu olho ardia por não conseguir dormir por tanto tempo. Saí de lá, abracei minha mãe, abracei os meus avós, os meus amigos, aí eu chorei, a gente tirou foto. E eu cheguei em casa, assim, sem acreditar, muitas pessoas me ligaram, aí muitas pessoas me mandaram mensagem. Todos os dias eu acordava com aquela sensação, nossa, eu tô na faculdade. E é isso. Eu acho que é sobre não desistir do processo, é continuar até o final, é ler o edital para ter consciência, para ter propriedade de como vai ser o dia da prova, como vai ser o pós-prova, para cuidar o cronograma. E eu acho que é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Se vocês gostaram, podem comentar aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, curtam e compartilhem o vídeo também. Obrigada!